Olá, irmãos e irmãs espíritas de caminhada. Meu nome é Lourenço Dupont, sou da cidade de Porto Alegre e fui convidado pelos nossos ilustres irmãos espíritas de Praia Grande, Santa Catarina, a trazer um pouco de reflexão e um pouco de, quem sabe, conhecimento sobre o assunto reencarnação. Hoje se debate muito a questão sobre o que é a reencarnação. Entre crédulos e incrédulos, entre pessoas que realmente acreditam no processo reencarnatório e pessoas que têm dúvidas sobre isto, trazemos aí à luz do conhecimento de que a reencarnação nada mais é do que um ciclo. Um ciclo que estabelece várias passagens do ser humano como espírito. Eu costumo dizer que existem duas linhas na vida do ser humano. A linha que está aqui embaixo é a linha da vida terrena. A linha que está lá em cima é a linha que conduz o espírito deste ser humano. Então, a partir do momento da criação desse espírito, podemos falar em outro momento, este espírito, ele vem até a Terra, entra nesta linha inferior, ele vem até a Terra, entra nesta linha inferior, e o próprio nome está dizendo, depois saberemos por que inferior. O espírito vem, ele entra nesta linha, ele desenvolve toda a sua vida, que tem normalmente um propósito, uma missão. Todos nós temos, é interessante trazer isso. E aí ele segue sua vida até o momento em que novamente a vida terrena ela cessa, pelas próprias particularidades da matéria que é o nosso corpo físico. Cessando essa vida na Terra, o espírito novamente retorna para aquela linha superior, segue lá em cima, lá nesta linha, seu desenvolvimento espiritual, seus estudos, seus conhecimentos agregados pelo plano espiritual, e aí num determinado momento ele vai reencarnar novamente. Ele volta até esta linha inferior, que é a Terra, segue toda a sua vida até o momento em que de novo ele desencarna, ou seja, cessa a vida material, a vida carnal, o corpo humano, dentro da sua condição de matéria, ele deixa de existir pela morte e novamente o espírito retorna ao plano superior. E assim acontecem sucessivas reencarnações. Por que acontecem as reencarnações? As reencarnações acontecem justamente porque no processo de evolução do ser humano, como encarnado na Terra, como terráqueo, a gente pode chamar assim, como um participante do plano terreno, nestas vindas ao planeta Terra, ele tem a oportunidade de passar pelas provas e expiações. Por quê? Porque nossa Terra hoje está num processo de provas e expiações rumo a um processo de regeneração. Todos esses processos de reencarnação, este vai e vem do espírito entre a Terra e o plano espiritual, ele estabelece um processo de evolução. Se o ser humano, através do seu livre-arbítrio, não se desenvolver espiritualmente, não ampliar seus conhecimentos espirituais, não praticar o bem, não praticar a caridade enquanto encarnado na Terra, obviamente ele, depois de desencarnar, vai ter que encarnar de novo, porque esta missão, entre aspas, este processo de desenvolvimento, ele tem que acontecer. Para que justamente a Terra como um todo, através desses vários espíritos
que ocupam seu lugar na Terra desencarnam e voltam, a Terra ela entre num processo completo de regeneração, que é o quê? É sair deste, entre aspas, planeta prisão, de provas e expiações, de sofrimento, de guerras, de martírios, de injustiças, de corrupção, de maus tratos, tanto a pessoas, né, nossos irmãos, quanto aos animais, que também são nossos irmãos, sair deste processo e ir para um ambiente de regeneração, que é o quê? Não seria nada mais, nada menos do que termos um processo, um rumo para um planeta, entre aspas, perfeito, que é o espelho de um mundo melhor, daquele mundo que todos nós esperamos, que seja de amor, de caridade, de afeto, de compreensão, de igualdade entre os homens. Para que todo esse processo ele atinja seu ápice, em todas essas reencarnações o ser humano evolui. Evoluindo, ele propicia espiritualmente outras condições de compreensão, de ajuda mútua, de amor fraterno e de todos esses sentimentos que permeiam o bem. E a missão que todos nós temos neste planeta, fazer o bem. Se não houvesse a reencarnação, vamos imaginar um cenário. O ser humano, ele parte da Terra, ele vai para o plano espiritual e ele não volta mais. Convenhamos, aí existiria um processo de débito, porque ele evoluiu este pedaço, ainda falta todo este pedaço aqui para ele evoluir, e ao mesmo tempo o que aconteceu? Ele parou sua evolução. Naquele desencarne, ele não volta mais, ele não aprende mais, porque ele só teria o aprendizado espiritual acontecendo quando ele não retornasse à Terra, ou seja, se ele continuasse lá no mundo espiritual, o espírito dele não se purificaria, o espírito dele não sofreria as consequências de seus atos. Atos estes, resultado do seu próprio livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um termo muito utilizado pelo Espiritismo, nem todas as pessoas têm a ciência, o convívio com esse termo. O livre-arbítrio não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós fazemos na Terra enquanto encarnados. Nós podemos matar, nós podemos nos suicidar, nós podemos causar problemas às outras pessoas, nós podemos absorver o mal e externar o mal, mas a nossa missão concreta como bons seres humanos e espíritas é promovermos o bem. Esclarecendo melhor, então, a questão do livre-arbítrio, e não tem como nós separarmos o livre-arbítrio do processo reencarnatório, o ser humano ele pode tudo. E, obviamente, todos nós sabemos que quando existe um ato, existe uma reação. Porque isso é uma lei científica, uma lei da física. A toda ação corresponde uma reação. No mundo espírita, e como o espiritismo ele tem muito de ciência, isso não é diferente. Porque se o ser humano comete uma ação, ele tem que entender que, contraditório a isso, ocorrerá uma reação. A ação é o uso do livre-arbítrio, da nossa vontade de querer fazer algo, seja bom ou ruim, e a reação é o que o plano espiritual, dentro do seu processo de bondade e justiça, tem reservado para nós de acordo com as nossas ações. Isto define claramente o que acontecerá no processo reencarnatório, ou seja, eu utilizei durante toda a minha vida, nesta linha inferior que a gente falou, o livre-arbítrio para o mal. Naturalmente, quando eu desencarnar, eu terei um tratamento que é diferente do que se eu tivesse durante esta linha de vivência na Terra, de vida na Terra, eu tivesse praticado o bem. Então, esta reencarnação, ela ocorrerá para que eu aprenda, né, a minha lição, ou para que eu continue este bom desenvolvimento que eu estou tendo,
praticando bem, por exemplo, né? Usando aquela premissa dos mandamentos de Deus, de que amai-vos uns aos outros e que jamais eu cometa algo que eu não quereria para eu mesmo. Então, a gente, neste processo, tem a função, tem a missão. Muitas vezes as pessoas falam, a minha missão na Terra. Eu não sei qual é a minha missão. Parte do pressuposto que a minha missão é promover o bem na Terra. Única forma da nossa Terra evoluir. Quando desencarnamos e vamos para o plano superior, lá são medidas as consequências dos nossos atos. Quando reencarnamos, damos continuidade à vida na Terra. E muitas pessoas se perguntam, por que um nós voltamos para a Terra, nós não lembramos da nossa vida anterior? E isso é um fator extremamente benéfico do mundo espírita, porque muitas vezes seria um atrapalho geral na nossa vida saber que desencarnaremos numa determinada data em função de um ato que cometemos na vida anterior, ou que perderemos um ente querido em função de alguma coisa que aconteceu lá em uma outra reencarnação. O uso do livre-arbítrio, ele estabelece esses fatos. Para nós, como seres humanos, que muitas vezes não enxergamos às vezes do nosso olho humano, é muito difícil compreender algumas questões da verdadeira justiça divina. E isso, às vezes, nos cega no mundo terreno, porque nós sempre imaginamos, eu preciso enxergar para entender, eu preciso enxergar para acreditar. E Deus, Jesus, o mundo espiritual, eles sempre nos dizem, né? Tenha fé e confie no plano espiritual, confie em Deus, confie em Jesus. Eles sabem o que fazem. Deus nunca será injusto, Jesus nunca será injusto, o plano espiritual nunca será injusto. Então, para nós, como bons espíritas, reencarnamos na Terra, temos que ter fé, temos que ter paciência, temos que ter compreensão sobre os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento como ser humano encarnado na Terra. E depois disso, depois de desenvolvermos o bem, depois de promovermos a caridade, depois de sermos seres humanos exemplares, o grande prêmio está no processo reencarnatório. Meus irmãos, minhas irmãs, finalizando esta nossa boa conversa sobre a questão da reencarnação, fica aqui a mensagem de que todos somos seres humanos que nascemos bons. E o que o ser humano, durante a sua vida, deve compreender para o seu próprio bem-estar é que, promovendo o bem, ele atrai o bem. Nós somos aquilo que pensamos e sentimos. À medida que sentimos coisas boas, pensamos coisas boas, atraímos o bem. Mesmo que convivamos com a maldade do mundo, jamais devemos deixar com que essa maldade nos contamine. Lembrando, somos seres humanos do bem e viemos à Terra com a missão de promover o bem. Então, ajudemos nossos irmãos necessitados, promovamos a caridade, sejamos bons, porque temos a oportunidade nesta Terra de sermos bons, de fazermos este planeta se tornar inteiramente de regeneração, deixar de ser um planeta de provas e expiações, evoluir como espera o mundo espiritual. Então, fica aqui o grande abraço, o grande e fraterno abraço e votos de que a vida, ela sempre sorria, ela sempre seja compreendida e que todos os acontecimentos do nosso mundo sejam entendidos, porque para todo o acontecimento existe uma necessidade de evolução, existe um propósito. Fiquem bem, fiquem com Deus, com Jesus.